Sejam bem-vindos, amigos. Sejam bem-vindos e nós vamos para a parte 2 do nosso vídeo sobre criticalidade. Nesse vídeo aqui você vai aprender até onde as suas técnicas de day trade são aplicáveis, tá? Essas técnicas que, por exemplo, dizem que o passado, os padrões do passado, eles criam padrões para o futuro, elas têm alguma validade num intervalo de tempo que é curto e é determinado para cada mercado e para cada ativo. Nós vamos falar disso, da teoria disso hoje, e se couber, se o vídeo não ficar muito grande, a gente fala disso, a gente faz uma análise em Excel de algum ativo, tá? Eu queria que vocês soubessem que o que vocês estão vendo aqui no fundo é o Instituto de Matemática da Unicamp, é um solo sagrado, tá? Ali ao fundo, não vai dar para ver muito bem agora, mas é o Instituto de Física da Unicamp. E, eu estudei nos dois, que alegria, eu me sinto em casa aqui. Hoje é domingo, hoje está ventando, está frio, é uma condição climática atípica para Campinas e está cedo. E os meus olhos ainda estão inchados, tá? Por ter dormido e não por estar de ressaca. Eu estou com um pouco de tosse, eu trouxe água. Peço paciência para vocês, tá? Vou tentar não forçar muito a minha voz, mas eu pretendo cumprir com toda clareza o conteúdo que eu estou me propondo a passar para vocês aqui. Os primeiros 10 minutos desse vídeo, eles vão ser mais úteis e proveitosos para pessoas das exatas, mas o avançar desse vídeo, ele vai ser útil para muitas pessoas, tá? Se você não entende nada do que eu estou falando, cara, você vai ficar um pouco perdido aqui no vídeo, mas a hora que eu chegar na parte prática, e se tiver nesse vídeo a parte prática, eu já vou deixar na thumb, tá? Se tiver alguma coisa, passa direto para essa parte, tá? Porque aqui vai ser um pouco avançado o que eu vou falar. Avançado não é tão avançado, mas é para a galera que estudou exatas, então quem vai ficar bem perdido se você não é um cara das exatas. Então vamos lá. Eu preciso de toda a concentração e abstração de vocês agora. Peço licença aos deuses matemáticos, a Gauss, aos grandes estatísticos, inspiração a eles, porque agora eu vou entrar na sua mente. Suponha que você tem um ativo e ele tem uma série histórica, tá? O valor hoje, o valor ontem, o valor no dia anterior e etc. Eu posso calcular o retorno dessa série histórica. Então agora eu tenho uma série de retornos, tá? Se eu quiser analisar a variabilidade desses retornos, eu posso começar fazendo isso retirando desses retornos qualquer tendência, qualquer sinal, para entender essa variabilidade da forma mais pura possível, né? Se eu estiver analisando um ativo que está crescendo o preço dele, está com retornos muito positivos, fica ruim comparar esses retornos que estão crescendo com retornos que estavam crescendo menos. Então, se a gente retirar a tendência desses retornos, você vai conseguir de alguma forma analisar a variabilidade média desses retornos. Então vamos fazer isso. Vamos pegar a nossa série de retornos, vamos calcular o valor médio dessa série e vamos então definir uma nova série, que é o meu retorno menos o valor médio, tá? Então eu tirei as tendências da minha série e agora eu só estou analisando a variabilidade, que é o que eu quero. Eu não quero analisar tendência, eu quero analisar variabilidade. Eu quero saber como que as coisas se movimentam, tá? E não a tendência delas. Então agora eu construo uma nova série e essa série, cada ponto dela você vai ter o valor do retorno original menos o valor médio da série de retornos original. Então agora eu construí, tá? Uma série também com N vetores, com N valores, tá? E esses valores, como eu disse, nada mais são do que o retorno menos o valor médio. Agora que vem a sacada. Eu vou começar de maneira simples. Suponha que eu tenho 3 retornos, uma série de 3 retornos, do mesmo ativo. Tá? Eu tenho os preços, eu calculei os retornos, tá? De um dia para o outro, por exemplo. Então eu tenho 3 retornos. Então eu tenho aqui uma série com 3 retornos. O primeiro eu posso olhar essa série e falar, poxa, talvez esses retornos eu possa associar a eles
posso fazer uma analogia e entender que, na verdade, aquilo não é uma série de retornos. Aquilo são coordenadas em um espaço. Então, o primeiro retorno eu vou pôr na coordenada x do meu espaço, tá? Do meu espaço R3. O segundo retorno eu ponho na coordenada y, ó, x, y, não, x, y. E o terceiro retorno eu boto na coordenada z. Eu falo que é uma coordenada z. E aí essas três coordenadas, elas me descrevem um vetor, tá? Então eu posso fazer agora uma analogia entre uma série histórica e um espaço vetorial. Eu estou levando isso, estou tirando isso da linha e levando para o espaço, tá? E isso mimetiza o espaço Rn, tá? Um espaço construído dessa forma, ele tem todas as características do Rn, todas. Na verdade, eu te digo até mais, esse espaço, ele de alguma forma é isomorfo ao Rn, você não consegue diferenciar ele do Rn, tem uma relação profunda com o Rn, ela, na verdade é o próprio Rn, tá? Então o que eu posso fazer agora, eu espero que o meu áudio esteja pegando bem aqui, tá? O que eu posso fazer agora é pegar uma série de preços, tá? Do mesmo ativo, uma série histórica, fazer esse procedimento e agora com N retornos eu enxergo ele como coordenadas no espaço, tá? E o que eu estou vendo a partir de agora é um vetor, tá? Então eu estou vendo um vetor no espaço de retornos. Eu dei um nome para isso, eu estou vendo um retor, que é um vetor formado de retornos. Eu estou vendo um retor num espaço vetorial que eu vou chamar de espaço retor, tá? Olha que legal, eu acabei de inventar isso. E então você tem, então agora que bacana, uma série histórica, você posiciona ela no espaço. E para que serve isso? Porra, serve para muita coisa, meu amigo. Na mão desses caras aqui, isso aqui é a matéria-prima para tudo. Por quê? Porque agora se eu fizer esse mesmo procedimento para uma outra série histórica, vamos supor que eu tenho a BEV3 e o IBOV, tá? Então eu faço isso para o IBOV e para a BEV3. O que eu tenho, se eu fizer isso, colocar isso no espaço, eu tenho dois vetores. Tenho dois vetores. E adivinha? Olha que legal. Sabe o que eu posso fazer com dois vetores? Álgebra, tá? Então eu posso querer, a primeira coisa que eu posso querer saber, qual que é o ângulo desses dois vetores? Qual que é o ângulo? Eu quero saber o ângulo. Isso é bem legal, isso dá para fazer, cara. O nome disso recebe nas exatas, na matemática, o nome disso é produto interno. Você vai usar uma ferramenta chamada produto interno para saber o ângulo desses dois vetores. Eu nem preciso definir um produto interno, eu uso o nosso produto interno trivial, o produto interno que todo mundo conhece, tá? O produto interno clássico de dois vetores, que é aquele, você pega o produto interno de dois vetores, é o cosseno deles, vezes o produto das normas desse vetor. Então é um produto interno usual, que os matemáticos gostam de falar. Fazendo esse produto interno usual, então eu vou saber o ângulo desses dois vetores. E o ângulo desses dois vetores está relacionado com esse cosseno, né? O cosseno é um número que vai de -1 a 1, tá? Então, adivinha, se eu fizer isso e fizer o cálculo do produto interno, eu quero saber o cosseno desses ângulos, eu vou chegar num cálculo. Os estatísticos chamam isso de correlação. E eles dão a conta, eles dão um cálculo muito bonito. Esse cálculo é a correlação de Pearson, tá? Se você nunca entendeu de onde saiu essa conta, sai daí, tá? Deste procedimento. Perceba que a correlação é um número que vai de -1 a 1. O cosseno de um ângulo é um número que vai de -1 a 1. Tá? Então a correlação é o cosseno desses ângulos. Se o ângulo entre dois vetores é 0, eles estão na mesma direção. O cosseno deles é 1. Se o ângulo entre dois vetores é 90 graus, o cosseno de 90 graus é 0, a correlação é 0. Se o ângulo entre dois vetores é -1, esses vetores estão com um ângulo de 180 graus. Tá? Então a correlação é -1. Então a correlação diz respeito com relação ao ângulo entre a variabilidade desses vetores. Na verdade, ela diz mais. Ela diz o seguinte, olha, dado a variabilidade de um vetor, por exemplo, da Ambev, do Ibovespa, por exemplo, eu consigo mais ou menos dizer
qual vai ser a variabilidade desse vetor da Ambev3, tá? Porque eles têm uma relação. Se a Ambev vai para uma direção, esse aqui tem um ângulo entre as... Então, eu sei mais ou menos a direção que pode ir a Ambev, tá? Mas esse mais ou menos é bem porcaria, porque a gente tem que dar uma melhorada, não pode ser tão qualitativo. Mas calma, calma, meu colega. Se você elevar essa correlação ao quadrado, se você fizer o cosseno ao quadrado, você está tirando uma informação extra. Você está tirando para a estatística o que eles chamam de coeficiente de explicabilidade. E o que eu chamo na física de coeficiente de explicabilidade. O que é isso? Se você tirar a correlação de dois ativos e elevar essa correlação ao quadrado e ela der 68%, significa que 68% da variabilidade de um determinado ativo é explicado pelo outro, tá? Nossa, falando dessa forma, parece que isso é tudo definição e não tem explicação alguma. Tem. Se você quiser saber isso nos mínimos detalhes, eu recomendo você que faça o curso Econofísica Módulo 1, tá? Tá no meu site, eu vou colocar para vocês. E tem um momento aí que eu faço, eu destrincho todos esses cálculos e uso inclusive a Ambev e o Ibovespa para fazer esse cálculo. E também faço essas contas no Excel. Tá? Então isso é importante, mostro que realmente os cossenos dos ângulos dá igual a correlação, então assim, é muito tranquilo, tá? Então na verdade a gente tem que parar de enxergar a correlação nessa visão como um instrumento matemático e ver ela simplesmente como um cosseno entre dois ângulos, né? Um produto interno. Então na definição de produto interno, o que você vai ter? Você vai ter dois vetores, tá? O produto interno de dois vetores é o cosseno deles vezes os módulos. Tá? Esse cosseno é a correlação, esses módulos são os desvios padrões, quando você compara os cálculos. E o que é esse produto escalar de dois vetores? Esse produto escalar de dois vetores é o que para os estatísticos chamam, o que eles chamam de covariância. Então, o que é covariância? Um produto interno. O que é uma correlação? É o cosseno do ângulo desses dois vetores. Cara, não tem como ser mais claro do que isso. É impossível e eu gostaria de ter lido isso em algum lugar. Nunca vi. Se tem, eu sou um trouxa, porque eu vasculhei essa biblioteca aqui de cabeça para baixo, eu nunca achei. Tudo bem que eu não sou estatístico, talvez os estatísticos aqui tenham uma área que só fale disso, os livros de física e os de matemática. Inclusive aqui é a biblioteca, só para vocês saberem onde eu estou. Aqui é o Instituto de Matemática, tá? Aqui é a parte de trás do Instituto. Depois eu mostro para vocês a parte da frente. Eu nunca achei, tá? E para mim teria sido muito valioso essas explicações. Mas vocês têm aqui o meu canal, eu compartilho o que eu sei, então vocês já saem na frente. Olha que bom. Bom. Os deuses matemáticos estão me ajudando para tornar esse assunto mais claro e palatável para todos nós. Agora você pode fazer o seguinte, se eu fiz toda essa brincadeira maravilhosa, eu posso então repetir esse procedimento, tá? Esse procedimento de analisar o ângulo entre dois vetores, eu posso fazer isso com o próprio vetor. Eu posso analisar então, eu pego o meu vetor, tá? De n dimensões, e eu comparo ele, só que atrasado no tempo. Eu atraso um dia. Então eu estou comparando o vetor com ele mesmo, mas no passado. Então dessa forma, o que eu estou fazendo é entendendo se existe alguma explicabilidade dos movimentos do ativo na data de hoje que possa ser originária das datas anteriores e datas passadas. E o nome disso, adivinhe? Chama autocorrelação, tá? Então eu posso fazer esse procedimento para vários dias. Eu pego a minha série original, comparo ela com ontem, depois eu atraso mais um dia, atraso mais um dia, atraso mais um dia e posso produzir um gráfico disso e entender qual que é a autocorrelação desse meu ativo, tá? E adivinha o que vai aparecer? Eu vou pôr para vocês no vídeo um gráfico típico,
tá? Que mostra como que essa autocorrelação ela se apresenta. Geralmente é algo que lembra uma exponencial, tá? No mercado financeiro, talvez isso seja bem mais ruidoso, tá? Aqui seria algo mais filtrado. O que vocês estão vendo ali em cima nem ali é a autocovariância, mas é porque por questões é a correlação, tá? Na verdade, quando você pega a autocovariância em determinadas situações, ela se torna a autocorrelação, tá? Quando você tem por exemplo, um desvio padrão igual a 1, um retorno igual a 0, um retorno médio, então ela vira a correlação. Então o autor aqui ele mostra essa autocorrelação, ela diz até quando, mais ou menos, os seus preços têm, a variação dos seus retornos sente alguma influência pelo passado, tá? Então o cara está dizendo o seguinte: os retornos de hoje eles têm alguma correlação, tá, com os retornos do tempo no passado, tá? Então, os movimentos que acontecem hoje têm alguma relação com os movimentos que aconteceram anterior. É como se fosse uma memória. O retorno ele lembra do que aconteceu e faz igual. Esse gráfico, você vê que ele está descendo e quando chega lá no tal igual a 5, ele fica 0. Então, significa que nessa situação a correlação deixou de existir, tá? Você caiu numa situação que agora o ativo ele não tem mais memória, ele caiu no Alzheimer estatístico e a partir dali não tem mais influências internas não tem mais influências dele mesmo nos movimentos futuros, tá? Repare, esta memória que os ativos têm, de alguma forma, elas nos mostram que os ativos, os retornos no mercado financeiro não podem ser bem descritos por uma distribuição gaussiana, porque na distribuição gaussiana eles não têm memória, tá? Então isso já explica por que as séries históricas de retorno não têm o formato esperado que nós gostaríamos que tivesse, por uma gaussiana. Por quê? Porque as pessoas que estão operando, os agentes que estão interagindo nesse sistema complexo, eles possuem alguma memória e eles deixam essa memória impressa no movimento dos ativos, tá? Então isso é uma coisa muito interessante. Para você descobrir esse tempo médio, mais ou menos, você tem que fazer um gráfico, tá? Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês. Se vocês fizerem essa mesma análise, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo clássico. Eu vou mostrar para vocês essa análise feita em qual ativo? Foi na Coca-Cola, tá? Do ano de 89 a 1995. O gráfico que vocês estão vendo, ele se apresenta como uma reta, tá? É porque ele está utilizando no eixo Y uma transformação, está olhando as ordenadas, está colocando um gráfico log, tá? Está colocando em logaritmo, para você conseguir colocar várias. Quando você usa um logaritmo no seu eixo, é para você conseguir colocar várias ordens de grandeza nesse eixo. E ela tem uma propriedade, do que tudo que é uma potência, ela deixa uma linha reta, tá? Então, vocês estão vendo aqui uma linha reta, na verdade isso é um decaimento exponencial, tá? E vocês estão vendo que o ativo, ele tem uma memória mais ou menos até 20 minutos, tá? Depois de 20 minutos você entra na zona de ruído, tá? Então, o comportamento do ativo, ele é descrito por duas curvas nesse caso aqui, um decaimento exponencial e um ruído, tá? Nós vamos chegar nesses assuntos aí. Bom, se você, agora voltando, né? Lógico, para fazer tudo isso, todo esse tipo de análise, você não pode fazer esse tipo de análise para qualquer processo, tá? O processo, embora ele seja estocástico, né? Seja um processo estocástico, vamos entender que ela é uma função que é construída com processos aleatórios, tá? Mesmo ele sendo uma função construída por processos aleatórios, ele tem que ter alguma regularidade, tá? Essa regularidade é na densidade de probabilidade, que agora eu vou chamar de curva de probabilidade porque é mais fácil. Então, a primeira forma de se analisar isso, o primeiro critério básico para você conseguir fazer essas autocovariâncias é que você tenha uma densidade de probabilidade, ou a curva da probabilidade, ela tem que se manter
fiel e constante no tempo, tá? Ela tem que ser a mesma, tá? Isso significa que ela é estacionária. Mas esse critério é muito rigoroso, tá? Para você analisar as séries históricas. Então, talvez, para algumas situações, você nem precise desse processo. Não precisa ser tão rigoroso, tá? Você tem outras situações que isso acontece também. Por exemplo, você pode ter uma série, tá, que ela tem uma densidade de probabilidade, que ela vai se bagunçando no tempo, mas lá no infinito ela fica retinha, quietinha, bonitinha. Tá? Então ela se estabiliza lá. Então ela é assintoticamente estável. Você também pode ter uma série que ela, para determinadas comparações, até determinado momento que você avança no passado para comparar, ela é boa. Então você tem uma série que ela é estática, é isso que eu quero dizer? Ela é uma série estacionária, tá? Num bloco, um determinado bloco, ela é estacionária. Você tem várias combinações que você pode realizar esse tipo de análise, tá? Então, só para vocês saberem, e eu não sei se vale a pena muito falar disso, mas só para vocês conhecerem a terminologia. Então, esses processos estocásticos estacionários, eles podem ser, o primeiro que eu falei, que é o estrito, né? Pode ser também em sentido amplo, tem uma definição do que é sentido amplo, tem o sentido assintótico, tem por ordem N, tem por intervalos, etc. Isso aqui é um tecnicismo, tá? Só para quem quer se aprofundar um pouco mais. Mas o importante é o seguinte, volta aí para a curva que eu estava analisando com vocês. Se a autocorrelação ela tem esse formato exponencial, isso lembra muito vários processos físicos na eletrônica, tá? Então você tem, por exemplo, capacitores que são descarregados de uma maneira muito semelhante, ou carregados de uma maneira muito semelhante a essa. E nós podemos buscar algum tipo de inspiração nos circuitos elétricos. Tá claro que essa curva ela pode ser bem descrita por uma exponencial, por exemplo, por essa que eu estou apresentando para vocês. É uma exponencial negativa num tempo característico, eu estou chamando de tal, tá? É só o tempo, mas eu troquei tempo t pela letra tal, só para me referir que é um tempo característico de correlação, e eu tenho que pôr uma constante de proporção aí. Então a constante que eu uso é 1 sobre tal C. Tá? Por quê? Porque eu comparo isso com os circuitos elétricos. Tá? Eu me inspiro nisso, né? É uma exponencial negativa, tem que ter uma constante vezes a variável. Essa constante eu vou chamar de tempo característico de memória. Qual a definição dela? É o tempo necessário para que você reduza a memória do seu evento a 36,8% da correlação 100%. Puta, ficou confuso isso. Quando você está no tempo igual a zero, a sua autocorrelação é 100%. Conforme você vai avançando, ela vai diminuindo a autocorrelação aqui, ó, na exponencial. No ponto que ela estiver na altura de 36,8%, você está com o seu tal C, tá? É isso que ela quer dizer. Ela não foi definida assim. Se eu colocar uma constante assim na exponencial, é isso que ela vai estar dizendo. Tá? Essa tal C, ela me diz esse tempo de memória, tempo característico da memória do seu processo. É só um tempo característico, ele caracteriza o processo, tá? Mas não é o tempo de memória. Tá? É só para você caracterizar o processo. Isso aqui pode estar fazendo sentido nenhum na sua cabeça, mas quem é da eletrônica, quem é da engenharia elétrica, está se identificando completamente com o que eu estou falando. Bom, o que importa? O que importa é o seguinte, se eu tenho uma exponencial, a exponencial é a coringa das funções, porque a integral de uma exponencial é a própria exponencial. Então, se eu tenho aqui essa minha curva, tá? Essa exponencial, a área dela é a integral dessa exponencial. E adivinha, a área dela vai dar o próprio tal C. Então, a área que está embaixo da curva de autocorrelação, ela diz a respeito do processo, se o processo tem memória ou não. Qual processo tem mais memória? Poxa, um processo que tem uma área maior. Então isso é uma coisa muito legal, você caracteriza o seu processo, você colocou uma memória no seu processo, um valor que caracteriza super bem o seu processo. É claro que vocês não vão ter sempre, tá, bonitinho, uma exponencial como essa. No mercado financeiro vocês vão ter naturalmente. Para outros processos você pode ter uma correlação que fique oscilando. Por exemplo, se você fizer aqui
essa exponencial que eu estou mostrando, ela tiver um mi, tá? Elevando como uma potência ali no t, um tal, a integral disso daí, né, a área desse valor é indeterminada, ela vai cair numa função gama aqui, então você não consegue encontrar aqui de fato um tempo característico, tá? Não dá para encontrar. Se você tiver um último caso, que a sua autocorrelação for do tipo tal, essa letra é a eta, eu sempre me confundo, eta menos 1, para esse eta indo de 0 a 1, tá? Você vai encontrar um caso em que a área embaixo da curva é infinita, ou seja, não tem. No primeiro caso é indeterminada a memória, o tempo de memória. Nesse caso não tem um tempo de memória, a memória é infinita, tá? Então eu estou representando esses dois casos aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, e eu já vou adiantar que a volatilidade, ela tem um gráfico que se assemelha muito a essa última situação que eu apresentei para vocês. Isso é uma memória longa, tá? Mas ela tem uma fraca memória longa, tá bom? Quando você vai fazer o cálculo da volatilidade, você vai precisar fazer, em algum momento, o valor esperado do seu processo estocástico ao quadrado, tá? Nos cálculos mais comuns, nas aproximações principais do mercado, você vai assumir que as suas variáveis são igualmente e independentemente distribuídas. Isso vai dissolver por completo essas questões de autocorrelação e autocovariância. Mas se você não fizer essa hipótese, quando você for calcular o valor esperado do seu processo, desse processo ao quadrado, você quer saber a volatilidade, o desvio padrão. Então, quando você for fazer essa conta, aí sim vai aparecer aquela questão do processo ser estacionário ou não. E você vai entender que o processo não precisa ser estritamente estacionário. Ele pode ser estacionário assintoticamente, em blocos, tem algumas condições, tá? Isso está por dentro das contas que você quer fazer. E você vai entender que existem essas relações, que você não precisa ser estrito, tá? Mas vai ser caso a caso, tá? O processo que você vai estar analisando. O importante é que ao realizar esse cálculo, o valor esperado do seu processo ao quadrado, você vai chegar em dois resultados possíveis. Ou ele é finito, tá? Ou ele é infinito. Se esse valor esperado ele for finito, então você tem uma memória, tá? Você tem um valor, uma memória de curto prazo, tá? Uma correlação de curto prazo nos seus ativos. E se ele for infinito, você tem uma memória de longo prazo, tá? Bom, vamos falar um pouco agora sobre a correlação de curto prazo, tá? Se vocês fizerem o cálculo, se vocês fizerem o cálculo por exemplo, eu vou me especializar aqui, eu vou voltar para a física. Então suponha que eu tenha um líquido, tá? E nesse líquido as partículas elas estão andando no movimento browniano, tá? Você tem lá se você analisar a velocidade dessas partículas, você vai perceber que elas têm alguma correlação, tá? A correlação delas é dada de maneira como aquele primeiro gráfico lá, é uma exponencial, só que essa exponencial, ela tem um ajuste de escala, tá? Ela vai com a variância. Então eu vou apresentar na tela qual é o valor dessa autocorrelação que essas partículas têm. Lembre-se que esse sistema de partículas, a gente usa muito ele, tá? O movimento browniano no mercado financeiro. É a primeira aproximação do retorno das ações, tá bom? Agora lembra que no primeiro vídeo eu comentei sobre construir o espectro de potência de uma função? Então agora eu vou fazer isso. Se eu fizer a transformada de Fourier desse sinal, tá? Então eu pego lá o meu sinal e agora eu faço essa integral, que é o processo da transformada de Fourier, e eu vou chegar no espectro de potência dessa minha distribuição de velocidades. E ele vai ser um espectro de potência que vai ser proporcional a 1 sobre a frequência ao quadrado, tá? Isso aí recebe o nome de processo de Wiener. O processo de Wiener, ele é a integral de um processo, de um
de um ruído branco, tá? Olha, integral de um ruído é o processo de Wiener. Mas veja, reparem a fórmula. Eu vou pôr a fórmula aqui na tela. Esse é o espectro de potência de um processo típico de velocidade de uma partícula no líquido, tá? Se essa frequência for muito menor que 1 sobre 2π tal si, tá? Significa que esse segundo valor aí no denominador é praticamente zero, tá? Então você cria um espectro que é independente da frequência, tá? Então para tempos, para frequências muito pequenas, ou seja, em tempos muito longos, esse processo ele fica independente da frequência. Ele é como se fosse um ruído branco, tá? Que é o que acontece na memória das ações, dos retornos das ações no tempo lá na frente, tá? Por um tempo muito longo, as frequências baixas, tempo longo, ele fica um ruído branco. Todas as frequências vão ter a mesma influência no comportamento das ações. Então ele fica totalmente aleatório e randômico, tá? Agora reparem, numa situação contrária, em que essa frequência já é muito maior que 1 sobre 2π tal, esse valor ao quadrado já vai ter uma influência bem maior, tá? Então você começa a caracterizar um espectro de potência com memória. E o que vai aparecer aí é simplesmente esse processo que vai 1 sobre f ao quadrado, nós chamamos de processo de Wiener. Ele tem uma memória, tá? A potência ela vai diminuindo com o quadrado, inverso do quadrado da frequência. Para que isso é importante? Porque você vai ver que alguns processos eles nunca se apresentam como o mesmo regime, tá? Vocês vão ter sempre 2 ou 3 regimes, tá? A maioria das vezes 2 regimes para representar o mesmo processo, um para baixas frequências, um para altas frequências, ok? E geralmente esses processos são vistos em gráficos log-log. Por quê? Desculpa, não log e só log, tá? Log no eixo das ordenadas. Porque aí essas potências se apresentam como retas, tá? Então fica mais simples o processo. Bom, agora a gente pode analisar o caso de processos que têm uma memória um pouco mais longa, tá? Na verdade, todos esses processos, todos esses espectros, você pode analisar eles como se fosse uma constante e dividido pela frequência elevada a um expoente, tá? Então, os engenheiros, os matemáticos, os físicos, eles começam a classificar esses processos. Se essa constante aí, se esse expoente for igual a zero, então o seu processo não depende da frequência, ele vira um ruído branco, tá? Se esse eta for igual a 1, então você tem um processo que nós chamamos de ruído rosa, tá? Vai com 1 sobre f. Se ele for ao quadrado, então vai ser o processo de Wiener. Esses nomes rosa, azul, marrom, eles estão relacionados puramente com a ótica, tá? Que é a fonte de inspiração básica para esse tipo de análise. Esse tipo de análise, você analisar o espectro de potência, ele é análogo a você analisar a série, analisar a autocorrelação. Mas, eventualmente, você tem algumas informações a mais nesse processo, por exemplo, no mercado futuros, tá? Para algumas coisas são muito legais. Você olha no mercado futuro de boi, por exemplo, de boi gordo, você vê algumas frequências ali, elas têm um destaque maior. Aí você vai analisar qual que é o tempo associado a essa frequência. Na verdade, é o tempo de maturação do próprio boi, cara, do tempo de vida do boi. Então é muito interessante analisar o mercado com o espectro de potência, tá? Se a gente utilizar agora, Bom, agora o que eu falei, só voltando, o que eu falei aqui dos líquidos, da velocidade das partículas no líquido, cara, essa função de autocorrelação, ela é a mesma, basicamente, pro retorno das ações, tá? Eu não falei à toa dessas partículas. A gente usa como inspiração, pernilongo chato, a gente usa como inspiração o movimento browniano para fazer os nossos cálculos das distribuições estatísticas. E tipo, se você vê, esse primeiro modelo que eu falei para vocês se encaixa aqui por completo
no caso do retorno das ações. Bom, vamos agora então para os exemplos reais, tá? Bom, deixa eu pegar aqui minhas anotações, ver se eu falei tudo o que eu queria falar. Eu vou deixar, sempre que eu falar que tem uma referência, aí eu vou tentar pôr no vídeo ou nos comentários as referências, porque elas são muito importantes, tá? Bom, aqui eu vou mostrar eu tô querendo mostrar primeiro resultados da literatura para vocês, antes de mostrar os meus resultados, tá? Analisando ativos mais atualizados. Mas é legal começar pela literatura, até porque eu não sou a fonte mais inequívoca, tem gente especialista nisso, né? Então vamos mostrar os papers dos grandes estudiosos, depois eu trago para vocês com exemplos do nosso dia a dia. Então aqui, nesse gráfico, nós estamos vendo a autocorrelação, tá? Dos preços da Coca-Cola, tá? No intraday, num período de 89 a 1995, tá? Então veja que o tempo de memória, ele é bem curtinho, tá? Ele não dura nenhum dia, ok? No gráfico agora que eu estou apresentando, eu vou mostrar para vocês o espectro de potência desse sinal anterior, tá? Então reparem que eu estou com um gráfico que ele é em decibéis, tá? Decibel é uma grandeza logarítmica, eu posso medir em decibel, eu tenho uma frequência que eu defino como meu padrão ali, e uma grandeza que eu defino como um padrão, e depois eu só aplico logaritmos, tá? Então, de alguma forma, esse eixo Y, embora vocês estejam vendo que ele se apresenta como intervalos regulares, ele na verdade é um gráfico logarítmico, tá? Então tem gente que gosta de apresentar os dados como decibéis, tá? E o eixo X também, decibéis, porque ele está analisando aqui 5 ordens de grandeza, tá? Dados de 89 a 95. Então reparem que você tem ali uma reta, tá? Então é de fato uma lei de potência. E reparem também que os sinais ali no futuro, né, no tempo avançando, vocês vão ter um pouco de ruído, tá? E esse ruído mostra que, na verdade, ele mostra que fica um pouco difícil fazer essa análise quando o tempo vai para o infinito, tá? Ela é possível, mas ela tem um pouco de ruído. Ela não é a melhor análise para tempos muito longos, tá? Por causa do ruído, o que é normal, porque você começa a perder a memória do fenômeno, começa a ter o Alzheimer estatístico aqui nesse momento. Mas o que é importante é que a reta está numa descendente, que claramente é uma lei de potência, tá? Nesse próximo gráfico, que eu já apresentei para vocês, vocês estão vendo também o retorno, tá, da Coca-Cola. Agora, vocês estão vendo eles no minuto a minuto, tá? Então, para esses dados que são, eu não sei a data, desculpa, esses dados que vocês estão vendo é do S&P, tá? Ele é do S&P, eu estou sem a data que ele foi feito, tá? Mas é tudo coisas da década de 90, são estudos da década de 90 que eu estou mostrando para vocês. E vocês olham aqui, também está em logaritmo o eixo Y, então as exponenciais, as potências vão se apresentar como linhas retas. E você tem aqui um fenômeno que em 20 minutos o seu processo perdeu toda a memória e caiu no Alzheimer estatístico, virou markoviano, tá? O tempo, aquele tal, tá? O tempo característico de memória aqui é de 4 minutos, tá? E o tempo que a memória desaparece é de 20 minutos. 20 minutos para frente é o tempo máximo para você fazer o seu intraday. Detalhe, na década de 90, hoje é muito mais apertado. Na verdade, os mercados, quanto mais eficientes eles se tornam, esse tempo reduz cada vez mais. Porque pensa, cara, se você consegue ter uma vantagem no mercado, os robôs vão atuar. Os robôs inteligentes, não esses robôs aí que você está trabalhando. Robô bom. Os robôs bons, eles vão neutralizar isso o mais rápido possível, tá? Então, quanto mais líquido o mercado, mais eficiente, essa memória tende a ser reduzida. Então, a gente tem que analisar mercado a mercado. Essa memória, ela depende de cada mercado e de cada ativo, tá? Então, mas nos mercados mais eficientes, essa memória, ela é mais curta. Por exemplo, nos Estados Unidos, as memórias são muito curtas.
Na Alemanha ela é um pouco mais longa, tá? Na Itália é bem mais longa, no Brasil também isso é bom, na América Latina, nas bolsas da América Latina, elas são bem maiores, tá? Bolsas acho que da Colômbia são bem grandes, tá? Boa sorte com os dados na Colômbia, lá que é complicado conseguir dados bons lá, eu nunca consegui nada decente na Colômbia. Mas as coisas que eu analisei, eles tinham memórias maiores que a do Brasil. Tá? E a ineficiência significa que o mercado é pequeno, que o mercado ainda não está operando na sua toda loucura e integridade, tá bom? E, bom, como eu disse, tudo aqui eu estou analisando preços, tá? Nós podemos analisar agora a volatilidade. Como eu falei, a volatilidade, ela vai ter uma memória um pouco maior, tá? E essa análise espectral para volatilidade, ela vai ser bem ruidosa. Então, existem outras formas de analisar se o seu processo tem uma memória de longo prazo que não seja análise espectral. Você pode comparar o seu estudo com um processo completamente aleatório, tá? Numa situação completamente aleatória, a sua volatilidade ela vai evoluir no tempo com a raiz quadrada do tempo. Ou seja, com o tempo elevado a meio. Tá? O que você pode fazer é analisar os seus sistemas, como que a volatilidade está evoluindo, qual que é o expoente que ela está evoluindo, porque se ela for diferente de meio, então ele tem alguma memória ali, cara, já é um bom índice, tá? O processo, se ele for maior que meio, esse denominador, ele é superdifusivo, se for menor que meio, ele é subdifusivo, e o difusivo é sem memória alguma. Tá? E se você fizer esse tipo de estudo para processos, para índices em todas as bolsas, você vai ver, por exemplo, nas bolsas de Nova York, você tem esse NI, esse expoente, valendo 0,52. Então você tem um pouco de memória. Tá? Na Alemanha, DAX, Frankfurt, você tem, por exemplo, 0,53. Em Milão, o MIB, se você fizer analisar esse índice, tem alguns estudos empíricos que mostram que ele é 0,57. Eu vou pôr para você referência desses estudos aqui na tela para vocês saberem. E o interessante é que no estudo dessas análises, vocês vão perceber que existem dois tipos de regime, basicamente. Existe um regime superdifusivo que dura mais ou menos 30 minutos, tá? Que esse coeficiente chega a 0,8. Tá? E existe um outro coeficiente subdifusivo, não, já menos, tá? Mas ele se aproxima do difusivo, que vai de 30 minutos a mais ou menos 10 elevado a 4 minutos, que dá 10 elevado a 4 dividido por 60, vai para a hora. Dividido por 24, mais ou menos uma semana, tá? Então, você tem dois regimes, tá? Os primeiros 30 minutos, a volatilidade ela tem uma memória muito grande. Depois ela tem uma memória de longo prazo, que pode chegar a coisas de uma semana, cara. Então, assim, ela é a grande memória do mercado. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho um gráfico que eu mostro a autocorrelação da volatilidade. Repara que eu estou olhando 1, 2, 3. São 4 ordens de grandeza no tempo, tá? Porque ele está em logaritmo, esse gráfico. Então é inacreditável, cara. Você consegue colocar 4 ordens de grandeza no tempo e tem uma memória, tá? É uma fraca memória de longo prazo, mas ele é o grande. A volatilidade, ela é o grande termômetro para você fazer uma coisa quant no mercado, uma análise quant. Se você fizer a autocorrelação, qual é a curva que fita esse gráfico, né? São sempre dois regimes, né? Repare que eu tenho uma curva e ela vai descendo e se tornando uma reta, tá? Nesse momento que ela vira uma lei de potência, esse coeficiente nesse gráfico aqui é de mais ou menos 0,3, tá? E esse gráfico de autocorrelação deveria me indicar que o meu espectro de potência deveria ser alguma coisa com 0,7. Quando eu faço o gráfico do espectro de potência desses dados, eu estou mostrando para vocês aqui na tela. Você tem essa inclinação, tá? Essa curva que está mostrando aqui, só olhem a inclinação dela. É a mesma inclinação desse meu processo
até o ponto ali do meio, tá? Depois você vai ter outro regime. O ponto ali no meio você tem um pico, porque é onde você tem a maior memória, tá? No intraday dos retornos, ok? Então, o que esse estudo mostra pra gente, esse tipo de análise? Que de fato a volatilidade, ela é lá que está o segredo, tá? A gente conseguiu ver isso no estado da arte, no processo que o Bit está aparecendo aqui, uma startup que eu tive, nós fizemos um grande projeto, ganhamos até prêmios lá na Expo Management 2015, 16, eu não me lembro. Analisávamos o impacto das notícias nos preços dos ativos, é algo muito difícil, foi muito desgastante e tivemos pessoas que são amigos que eu trago hoje pro resto da minha vida, pessoas que eu respeito, admiro, tenho contato e algumas eu não falo muito mais, mas o carinho fica. Foram físicos brilhantes da USP, basicamente da USP São Carlos, do Instituto de Física. E nós chegamos a essas mesmas conclusões que mais ou menos no mercado brasileiro eram 20 minutos. Uma notícia, a hora que cai lá, meu amigo, em ativos líquidos, o estrago que ela promove é nos 20 minutos. Depois fica tranquilo e aí ela se assenta, se ajusta. Então a volatilidade, ela é a grande questão aqui, ela é o grande termômetro, tá? O grande instrumento para fazer uma análise quant no mercado. Isso é legal, porque quem trabalha com opções, vocês vão conseguir fazer... a bateria está acabando, vamos concluir. Vocês vão conseguir fazer análises bacanas e saber que sua volatilidade tem uma memória de mais ou menos uma semana. E quem trabalha no curtíssimo prazo, no day trade, vai poder fazer essa mesma análise agora, analisando seus ativos. Eu vou tentar então fazer no próximo vídeo uma análise em Excel, disso que eu falei para vocês. Cara, não pedi, mas deixa o like no vídeo, por favor, eu sempre esqueço de pedir isso. O like ele é importante porque você só está assistindo esse vídeo porque alguém deixou o like, tá? O sistema, o YouTube, ele só compartilha meus vídeos se você deixar o like. Então deixa o like, por favor, nesse vídeo. Para concluir, para fechar o nosso assunto, os retornos, você utilizar a tese, a hipótese que os retornos são descorrelacionados, ok, tá? Mas não são. Existe uma memória de curto prazo nos retornos e isso explica o formato das curvas não serem gaussiano. Existe uma memória de longo prazo, tá? Uma fraca memória de longo prazo na volatilidade e a densidade espectral dela é compatível a um ruído rosa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, minha bateria está acabando e eu preciso acabar esse vídeo agora. Tchau!